O Elon Musk agora ele está sendo desmascarado. Lógico, muitos processos que corriam ali sob segredo de justiça, muitas informações que estavam sob segredo de justiça, agora a Polícia Federal está liberando exatamente para ter um contraponto a essa justificativa do Elon Musk de ter fugido com o escritório do Brasil por causa da questão do Alexandre de Moraes, mas não é por causa da questão do Alexandre de Moraes. A plataforma X ela está envolvida com esquemas de contrabando de armas, tráfico de armas, tráfico de drogas e também pedofilia. E essa plataforma que tem sido utilizada para o cometimento dessas modalidades de crimes, ela não está liberando para a justiça brasileira as informações sobre os criminosos, o que dá por entender que é vontade da plataforma manter a plataforma como sendo aí uma porta para o cometimento de crimes dentro do Brasil. Agora que a plataforma X tirou o escritório definitivamente do Brasil, ela não pode ser intimada, não dá para pedir informações, então a plataforma fugiu do Brasil. Não fugiu por causa dessa questão do Alexandre de Moraes. Claro, ela quis criar uma justificativa de que o detalhe é: o Alexandre de Moraes está multando, a gente precisa sair porque estão ameaçando prender os nossos funcionários. Não, a plataforma está negando para a justiça brasileira informações a respeito de crimes que até os bolsonaristas consideram crimes, tá? Bolsonarista pode não considerar crime o que os bolsonaristas fazem, em especial o que a família Bolsonaro faz, como roubar joias. Mas se tem uma coisa que o bolsonarista não vai ter coragem de dizer que não é crime, é o crime de pedofilia. Eu acho que toda a sociedade, ainda que a gente tenha que concordar que muitos pastores bolsonaristas estão aparecendo aí envolvidos nos crimes de pedofilia, defender a pedofilia como não crime é uma coisa que a gente não pode esperar que os bolsonaristas tenham a coragem de fazer. E sim, a plataforma X se tornou uma plataforma que tem acobertado essas modalidades de crime, porque mesmo com pedido judicial para informações a respeito das modalidades de crime, pessoas investigadas nessas modalidades, a plataforma não ofereceu os dados para a justiça, não ofereceu os dados para a investigação. Um relato da Polícia Federal, eles deixam claro que a plataforma do Elon Musk é a única que não ofereceu essas informações. A plataforma X é a única que negou os pedidos judiciais no sentido de investigar essas modalidades de crime. Então agora vai ficar uma coisa mais complicada para os bolsonaristas continuarem dizendo que o X que vai ser bloqueado no Brasil, eles estão forçando a barra para serem bloqueados. Essa plataforma estaria ligada de alguma forma aí, né? O bloqueio dessa plataforma estaria de alguma forma ligado à censura. E eu queria trazer para vocês essa que é uma das melhores notícias que eu vi relacionadas à soberania nacional e à estratégia. Que tá aqui um desespero total já da direita querendo controlar o governo nesse sentido. Mas eu gostaria de falar para quem não sabe ainda que o Brasil já está estudando uma plataforma brasileira para substituir o WhatsApp. Vai bloquear o WhatsApp? Não tem nada a ver com isso. A direita vai falar que vão bloquear o WhatsApp, mas o governo brasileiro vai parar de utilizar a plataforma WhatsApp. Então Capelli desmente Folha sobre o governo querer banir o WhatsApp do Brasil. Não tem nada disso. O que ele falou, olha que coisa fantástica. Como é importante a gente ter pessoa inteligente no governo. Tá aí, ó. Contra vazamentos e roubo de dados, a agência do governo quer banir o WhatsApp. Mentira! Contra vazamentos e roubo de dados, os oficiais, as pessoas que trabalham no governo brasileiro não vão mais utilizar o WhatsApp. O cara pode utilizar o WhatsApp no telefone dele para conversar, obviamente, com a mãe, com o filho, com o irmão. Conversas do Brasil vão ficar dentro de uma plataforma brasileira. Isso é o início de muita coisa, tá, gente? A criação de uma plataforma brasileira para trocar os dados oficiais é uma forma de evitar, por exemplo, aquilo que aconteceu quando os Estados Unidos do Biden e do Obama fizeram uma espionagem contra a presidenta Dilma e eles possuem todas as informações a respeito da Petrobras. Então tá aí, plataforma brasileira, chora a Folha, chora a direita, porque agora a possibilidade de controle vai ficando cada vez menor. Eu acho que o próximo passo vai ser uma plataforma para o brasileiro poder substituir a plataforma X tranquilamente. Agora, deixa eu agradecer as pessoas que estão participando. Muito obrigado. Sônia Pimentel. As 3 ratazanas já vão tarde e com muita alegria minha.
Olha, sim, né? A capa traz 3 ratazanas que agora estão na mira da justiça brasileira e estão perdendo. Acharam que iam ganhar, mas estão perdendo. O Elon Musk, o Silas Malafaia e muitas outras ratazanas que estão por aí perdendo, mas também o Pablo Marçal, que achou que ia controlar a justiça brasileira ao seu bel prazer. A gente vai falar a respeito disso também. Muito obrigado às pessoas que estão participando. E aí o Oswaldo Ramos pergunta: a Lana é amante do Estopa? Olha, a Lana fala que me ama, então deve me amar, mas não é amante nesse sentido que você está falando, não, Oswaldo Ramos. Porque, inclusive, eu vou sugerir à Alana que te processe por difamação, e queria até esclarecer aqui que o meu divórcio já saiu, o juiz já protocolou meu divórcio. Então, Oswaldo Ramos vai ficar nas mãos da Alana se ela vai querer te processar, porque isso é crime contra a honra. Mas como eu aceito todo tipo de brincadeira, eu só posso fazer bunda lelê pra você. Como vai ser bloqueado se eu fizer um bunda lelê ao vivo, né, deixa pra outra hora. Então, olha, gente, muito obrigado. Xandão eu autorizo. Hoje é dia de mais Xandão, sim. Xandão eu autorizo, tem que bombar. Porque tentaram bater de frente com Xandão e a coisa ficou ainda pior. E agora a notícia que realmente precisa ser comemorada aqui, ó. O lacrador. Aquele que parecia que ia ensinar todo mundo como lacrar, que lacrar dá certo, e que estava realmente confiando nessa possibilidade de se tornar prefeito de São Paulo, tomou 2 pancadas de uma vez só. O Pablo Marçal, ele agora não tem audiência nos debates porque os principais candidatos abandonaram os debates após o Pablo Marçal brincar de super lacrador. E também, outro ponto importantíssimo, o Ministério Público Eleitoral pede suspensão da candidatura do Pablo Marçal. Lacra mais, Marçal. Vai lá, xinga todo mundo. Agora é um momento de comemoração. É um momento de reestabelecimento da democracia. Já que está todo mundo mandando Xandão, eu autorizo, eu vou colocar aqui o Xandão, eu autorizo, aparecendo um pouco, e vou aproveitar para pedir para vocês que ajudem, né? Quem puder ajudar, tá aqui o Pix 31997692494. E eu queria pedir, quem não tiver condições de ajudar muito com o Pix, eu até ia pedir para alguém mandar pelo menos 1 centavo, porque hoje não chegou Pix nenhum e nós estamos preocupados. Será que o Xandão... Não, Xandão não, que Xandão é amigo, né? Mas será que não foi uma outra autoridade que mandou bloquear o Pix? Tá muito estranho isso, mas de qualquer maneira... Eu peço, quem puder ajudar também, pix@estopa.com.br, mas hoje foi um dia ruim para Pix. Então, gente, olha, enquanto eu deixo o Xandão, eu autorizo subir, a Ismael Costa fala, vamos falar de sexo. Não, Ismael, sobre sexo é depois das 11, quando vira, né, a live aqui, ela muda completamente de cara. Agora a gente não pode nem tocar nesse assunto, porque muita gente está assistindo para saber sobre política, tá? Então, mais tarde a gente fala sobre isso. Agora, eu digo para vocês que a estratégia do Pablo Marçal, que estava dando muito certo, é exatamente a estratégia que hoje a justiça brasileira precisa conhecer. A estratégia de incentivar que outras pessoas cometam os crimes. Sim, Pablo Marçal conseguiu por causa disso. Ele não... o Bolsonaro conseguiu por causa disso. Então agora eu vou entrar no assunto aqui do que causou o pedido do Ministério Público para bloquear o Pablo, né, a candidatura do Pablo Marçal. O Ministério Público Eleitoral pede suspensão da candidatura do Pablo Marçal e, obviamente, dessa suspensão pode vir a cassação. Pablo Marçal, gente, está usando a seguinte técnica que funcionou durante o governo Bolsonaro. Vamos lembrar, por que o Bolsonaro conseguiu um engajamento absurdo entre youtubers e comentaristas? Porque Bolsonaro, a gente sabe, né, ele tem muitos seguidores e toda pessoa que começava a fazer vídeos em favor do Bolsonaro e tinha um pouquinho ali de talento, Bolsonaro compartilhava. Para vocês terem ideia, eu fiquei conhecido na internet porque o Bolsonaro mandou me atacar. A esquerda não compartilha e não consegue tanto engajamento quanto a direita. Quando o Bolsonaro mandou as pessoas derrubarem meu canal, derrubarem meu Facebook, tanto o canal no YouTube quanto a página do Facebook cresceram de uma forma gigantesca. Então, qual que é a técnica do Bolsonaro até hoje? Engajar os seus seguidores e dar engajamento para os seus seguidores. Quem compartilha hoje coisas sobre o Pablo Marçal,
O Pablo Marçal está fazendo exatamente o que o Bolsonaro fez. O cara é extremamente conhecido, o cara tem canal gigantesco e a proposta dele é simples, né? Olha, se você tem um canal no YouTube e compartilha meu conteúdo, me ajuda nessa campanha, eu te ajudo também. Como? Não pode dar dinheiro, né? Afinal de contas, existe o limite aí de verba que pode ser investida numa campanha política. Mas o Pablo Marçal paga com troca. Ele divulga quem está disposto a fazer a campanha dele. Só que dessa vez, o Ministério Público Eleitoral entendeu que isso é abuso de poder econômico. E claro que é, gente. Vocês já pararam para pensar que para evitar números, eu posso começar a trocar tudo? Uma pessoa pode... Imaginem se uma pessoa começa a trabalhar e fazer tudo em troca para não ter que pagar, por exemplo, os impostos. Então essa pessoa vai comprar um carro se ela pudesse trocar aquele carro a troco de um serviço que ela faz e assim por diante. Seria muito fácil fraudar o sistema. Essa tentativa de fraude do Pablo Marçal, que é abuso de poder econômico, causa inclusive cassação, foi a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro. Naquela época, os empresários que estavam apoiando o Bolsonaro, eles contratavam as atividades. Como por exemplo, um exemplo aqui, Luciano Hang vai comprar o apoio de uma igreja, Bolsonaro não pode, mas o Luciano Hang vai lá e paga 100 mil reais para aquela igreja apoiar o Bolsonaro. Olha, preciso de outdoors, né? O limite de verba para a campanha já passou. Então o Luciano Hang vai lá e contrata 100 outdoors para o Bolsonaro numa cidade. Isso é a estratégia de fazer a campanha fora da caixa da campanha. É caixa 2, é abuso de poder econômico, mas funcionou demais na campanha do Bolsonaro e é difícil de provar, porque o cara pode falar, não, eu fiz por conta própria, né? Eu fiz porque eu queria fazer. Novas leis surgiram, novos regulamentos surgiram, vai fazendo ficar cada vez mais difícil. Mas como a atividade do Pablo Marçal é difícil de compreender como sendo aí uma atividade de pagamento, né? Afinal de contas ele está divulgando e fica mais difícil, mas hoje a inteligência do Ministério Público, ela chegou à conclusão disso. Muito obrigado, Creuza Amorim, que mandou aqui um super sticker. Alana, tá transmitindo também no Facebook? Tá. Eu queria dizer que tá transmitindo no Facebook. O Facebook está diminuindo a censura sobre o meu trabalho, censura gigantesca que o Facebook coloca no meu trabalho há 2 anos. Parece que essa censura tá diminuindo agora. Vamos ver, né, se a censura, pelo menos voltamos a transmitir, já tá bom. Tiraram as sinalizações, mas por enquanto o canal ainda não está alcançando muita gente. Então, gente, olha, o Ministério Público Eleitoral pedindo a suspensão da candidatura do Pablo Marçal, por esse motivo, é uma demonstração que agora o grande esquema de campanha política da direita, que é utilizar o engajamento das pessoas para pagar por fora, essa forma de pagar por fora pelas atividades de campanha, parece que não vão mais dar certo. Tá? Então, deixa eu trazer para vocês mais notícias a respeito desse assunto, né? Tá em Ministério Público Eleitoral pede suspensão da candidatura de Pablo Marçal e vamos continuar aqui sobre a questão da candidatura do Pablo Marçal, agora falando sobre o debate sem a participação aí dos outros. Gente, se alguém tentou mandar um Pix e não deu certo, manda mensagem aqui pra gente falando que não deu certo, porque parece que alguma coisa aconteceu que deu problema no Pix aí. 31997692494. A justiça pode ter bloqueado o nosso Pix, eu não duvido. Então vamos lá. Ausentes são maior alvo em debate morno de Tabata que mira Marçal que foge das perguntas. Então olha, gente, o que aconteceu na estratégia que eu considero a melhor estratégia possível neste momento? O Pablo Marçal, ele estava aproveitando sua capacidade de lacração, que ele obviamente tem uma capacidade de lacração. É só imaginar que o Pablo Marçal é um cara que consegue, por exemplo, iludir as pessoas a gastarem uma grana gigantesca com os cursos dele. Se ele consegue iludir a pessoa para colocar dinheiro no curso dele, ele não vai conseguir iludir a pessoa para votar? Sim, ele é um cara que tem potencial na política. E os candidatos que estão na frente, né, os candidatos mais conhecidos de São Paulo, eles simplesmente puxaram o tapete do Pablo Marçal, parando de participar dos debates, né? Parece que o Pablo Marçal vai continuar se beneficiando dos debates, mas não vai, gente. O motivo é muito simples. Se o atual prefeito não vai participar do debate, se o que está em segundo nas pesquisas não vai participar do debate, e nem o Datena,
que é um camarada extremamente aí conhecido, vai participar do debate? Vai ter audiência? Não. Virou jogo de futebol de segunda divisão. E agora eu digo mais, né? Eu digo que o aperfeiçoamento dessa estratégia dos 3 candidatos, que foi uma estratégia fantástica, vai ser eles promovendo live no momento do debate. Aí vai ser uma suvacada total no Pablo Marçal e, lógico, na Tabata também, que quis continuar no debate para dar espaço para o Pablo Marçal. Então agora, de uma forma muito simples, o Pablo Marçal foi impedido de continuar lacrando nos debates. Pablo Marçal não vai mais alcançar o mesmo número de pessoas que ele estava alcançando na cidade de São Paulo, e lógico, uma campanha que vai ser aproveitada para a campanha dele para presidente da República. O Pablo Marçal, né, ele sofreu o melhor boicote, que foi exatamente o boicote que o Bolsonaro fez sobre o Haddad. O Bolsonaro já era conhecido nacionalmente, o Haddad era muito conhecido em São Paulo, mas não conhecido no resto do Brasil. O Bolsonaro deixou de participar dos debates exatamente para não expor o Haddad. Algumas pessoas pensam que é porque o Bolsonaro seria destruído nos debates. Não! O público do Bolsonaro não tem raciocínio para saber quem foi melhor no debate. O público do Bolsonaro chega no debate, aceita o que o Bolsonaro está fazendo, está falando e bate palmas. O que aconteceu de uma forma muito simples é o Bolsonaro, estrategicamente, fugiu dos debates porque o Haddad não era conhecido. Sem os debates, menor a possibilidade do Haddad apresentar suas propostas. E agora, com esse boicote dos 3 candidatos mais conhecidos aos debates, eles automaticamente puxam o tapete do Pablo Marçal. Acabou a festinha do Pablo Marçal. E para acabarem de vez, para enterrarem de vez a festinha do Pablo Marçal, eles podem programar entrevistas e até mesmo participações, lives, essas coisas, no momento das entrevistas, no momento em que o Pablo Marçal estiver participando dos debates, porque aí eles puxam o tapete sem dó nem piedade. Inclusive, o Bolsonaro fazia isso, né? Lembrando, no momento em que o Bolsonaro não estava participando dos debates, ali estava o Bolsonaro fazendo uma live ou coisa parecida. Uma estratégia que a direita sabia, porque a direita importou dos Estados Unidos, lembrando, né, Elon Musk, Cambridge Analytica, toda essa estrutura de comunicação à disposição do bolsonarismo, e é uma coisa que agora a esquerda começa a se tocar, né? Não dizendo que o Nunes e o Datena sejam da esquerda, mas pelo menos não estão trabalhando aí, né, para o Pablo Marçal, que é o guru agora do neoliberalismo, se tornar o próximo prefeito de São Paulo para depois virar o próximo presidente. E o 12,5 fala, faz o M. Como que faz o M? Né? Será que é assim? É difícil, cara. O L é fácil. Agora o M, se tem um treco que é difícil de fazer, vai ser o M. O cara se diz 100% hétero. Dizer o quê? O cara precisa afirmar, né, que ele é 100% hétero. É fato que o Gonê existe? Gente, o Gonê vai apresentar... Até queria dizer sobre essa questão do Gonê, fiquem tranquilos, tá? Sobre a questão do Gonê, deixa eu trazer para vocês aqui que tem uma notícia. O Gonê vai ser denunciado pela PGR, né? O Bolsonaro vai ser denunciado pelo Gonê depois das eleições. Então tá aqui. PGR deve deixar decisão sobre investigações envolvendo Bolsonaro para depois das eleições municipais. A avaliação é que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, tende a evitar decisões que possam ter repercussões políticas durante o período eleitoral. É o que eu tenho dito sempre. O Gonê, se ele apresenta agora... Olha só como é que estão as coisas, gente. Vamos raciocinar, nesse momento, vamos pensar com nossas cabeças agora e não com o coração. Nosso coração que é o Bolsonaro preso, claro. Mas vejam bem, os caras já estão com a teoria de que o Bolsonaro teria sido prejudicado pela justiça brasileira. Os caras já estão com a teoria de que o Alexandre de Moraes, via TSE, perseguiu o Bolsonaro. Imaginem as teorias que os caras vão criar se o Gonê apresentar a denúncia contra o Bolsonaro agora. Então, se as eleições municipais estão aqui do lado e o Bolsonaro está envergonhando seus candidatos, obviamente, lembrando que agora pode ser que o Bolsonaro tenha medo de ir aos comícios, porque eu ouvi falar que estão criando abelhas Xandão em todo o Brasil, tá? Então, Bolsonaro pode ter medo de ir aos demais comícios. Depois que o pessoal viu o sucesso da criação das abelhas Xandão lá dentro do Nordeste, pode ser que o Bolsonaro seja recepcionado por abelhas Xandão aí
em vários lugares do Brasil. Então, esse Bolsonaro agora pode ter medo de ir aos comícios. Mas lembrando, se o Paulo Gonet apresenta agora, nesse momento, um pedido aí de denúncia contra o Bolsonaro, nós teremos problemas seríssimos, porque vão criar a teoria de que foi para prejudicar os candidatos do Bolsonaro. Parece que chegou o Pix, é isso, Alana? Deixa eu agradecer, gente. Obrigado quem mandou Pix. O Pix está funcionando, então ajudem por aí. Então, muito obrigado, Ranieri, Pedro, Geraldo. Foi problema no aplicativo, graças a Deus. Ah, meu Deus, eu tava pensando, agora não paga a conta. Ranieri, Pedro, Geraldo, Cleonice, Hildebrando, Valdemir, Fabrício, José, Maria, Paulo, Fátima, Vanderli, Freter, Júlio, Antônio, Mauro, Alberto. Luiz mandou aqui. Obrigado, amigo Estopa, por tudo que tens feito por todos, abrindo nossos olhos. Muito obrigado. E muito obrigado também ao Feu. Pedro diz, Gonet não vai denunciar o ladrão de joias. Vai, o Gonet já falou que vai denunciar, gente. Para com isso. Para com essa vibe. O próprio Barroso já falou que não tem acordão. Barroso já esclareceu isso de uma forma muito clara. Não tem acordão. De forma simples. Vai sim, denunciar o Bolsonaro. O detalhe é, se denuncia agora, os caras vão politizar e vão falar que é por causa das eleições, que é para prejudicar os candidatos bolsonaristas. Essa politização não é boa para nós. Agora, como agora a guerra é entre Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, pode ser que o Bolsonaro tenha uma prisão preventiva decretada a qualquer momento. Então não vamos ficar com essa vibe não, trazendo aqui para vocês. Lógico, nessa hora que a gente olha e fala... Inclusive, hoje eu conversei com o Léo Atucci, do 247. Imagino que o Léo também está muito feliz com essa notícia. O caminho do governo brasileiro para iniciar a construção aí de plataformas nossas. O governo Lula busca alternativa nacional ao WhatsApp para proteger comunicações oficiais. Então, lógico, gente... Pode ser uma alternativa nacional da iniciativa privada. Então tá aí o incentivo para as empresas nacionais criarem uma alternativa ao WhatsApp. E claro, isso é muito fácil, tá, gente? Olha, eu até disse que eu mostraria para vocês como isso é fácil e acabou que eu não mostrei. Eu instalei no meu servidor um clone do Twitter. Vou mostrar para vocês agora, tá? Como... Pera aí. Como que eu coloquei mesmo? 201... Bom, vou achar aqui, eu esqueci qual que é o link para o clone do Twitter. Alana, tenta achar aí para mim o link para o clone do Twitter que eu fiz. E eu acho que você vai achar na minha conta e começa a digitar. Vou lembrar aqui qual que é o link, mas enfim, vou mostrar para vocês. É uma coisa muito simples. Agora que o governo anunciou que está procurando uma alternativa brasileira para substituir o WhatsApp... Empresários brasileiros, por favor, invistam numa alternativa brasileira para substituir o WhatsApp, para a gente livrar dessa dependência de plataformas dos Estados Unidos. O governo não está anunciando o bloqueio do WhatsApp, não tem nada a ver com isso. O detalhe é, soberania nacional depende de uma estrutura nacional de comunicação. Na minha opinião, deveria ser uma estrutura do próprio governo, o servidor dentro do próprio governo, a exemplo das estruturas do TSE, do Supremo Tribunal Federal, cada um tem ali seu software, seus servidores, e os advogados acessam aquele servidor. Mas já é um movimento fantástico do governo. Plataforma brasileira para substituir o WhatsApp nas comunicações oficiais. É uma notícia que realmente me dá aí muita felicidade. E eu tô vendo que a Ângela M fala bolos na cadeia. Ângela, olha, claro, eu não tô aqui nesse momento entrando na vibe de se é Boulos, se não é Boulos. Mas por que bolos na cadeia? Tem uma explicação para isso, Por que de você pedir bolos na cadeia? Me explica isso aí, porque... escrever Bolsonaro pela esquerda. Ah, tá. Então desculpa. Ela escreveu Bolsonaro na cadeia.
Desculpa, é porque eu li o Boulos de cima. Desculpa aí, Maria Angélica M. Mas vamos lá, é Bolsonaro na cadeia. Ainda bem que a Lana me esclareceu aqui. Tudo muito rápido, tudo muito na loucura. Queria agradecer vocês a audiência e vamos dando sequência aqui, tá? E tem mais notícias. Deixa eu ver se eu trago aqui outras notícias que eu deixei aqui separado para vocês. Temos duas notícias relacionadas ao Poder Judiciário. E uma delas é a guerra, tá, gente? Guerra total declarada agora entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, e que não tem nada a ver com a questão do Bolsonaro, só tem a ver com a questão do dinheiro. E tá aqui. Deixa eu trazer primeiro. Lira amplia a ofensiva e desengaveta PEC que permite ao Congresso sustar decisões do STF. Então, de uma forma muito simples, assim que o STF votou que não é constitucional as emendas PIX, que são as emendas secretas que o deputado, o senador recebe aquela dinheirama e não é obrigado a explicar onde gastou. É constitucional isso, gente? Porque, veja bem, se o presidente da República, o prefeito, o governador, eles são obrigados a mostrar onde estão gastando o dinheiro público, será que faz sentido o Congresso Nacional receber uma verba sem ter que provar onde gastou? Então, de uma forma muito simples. É uma forma de fazer com que o salário dos deputados e senadores saia do teto constitucional e vá para uns 500 mil reais. Porque o cara, além de ter todas as verbas de gabinete, além de poder gastar com combustível, vocês lembram que o Bolsonaro, ele dava nota assim de posto de gasolina, que era uma coisa astronômica. Além de poder gastar com tudo que ele quer, o cara ainda quer ter o orçamento secreto de gastar o dinheiro público das emendas parlamentares sem provar, sem explicar onde ele gastou. Então, é claro, o STF, ele não tem que entrar no meio do mérito. O que o STF tem que fazer é simplesmente julgar a constitucionalidade. E nesse ponto, o STF considerou que não é constitucional, até porque a gente tem princípios da administração, né? E essa questão da transparência, de onde está indo o dinheiro público, cai no princípio da publicidade dos atos administrativos. Então, pelo princípio da publicidade dos atos administrativos, não é possível ter as emendas PIX, onde os deputados e senadores torram o dinheiro sem explicar onde estão gastando. E aí começou uma guerra entre o STF, né, e o Congresso Nacional. E aí, vocês já pararam para pensar como é absurda a proposta do Congresso sustar as decisões judiciais? Cada um na sua, né? Executivo, Legislativo, Judiciário. Agora, não tem nenhuma constitucionalidade, porque aí a gente não teria harmonia entre os poderes. A ideia da harmonia entre os poderes é que todos estão na mesma altura, e porque todos estão na mesma altura, cada um faz o que tem que fazer, e nenhum pode tomar do outro a função. Agora, se a gente imagina a possibilidade do Congresso Nacional sustar decisão do STF, isso vai ser uma das coisas mais bizarras da história da divisão dos poderes. Eu acho que o Montesquieu vai reencarnar aqui dentro do Brasil exatamente para sapecar pancada em todo mundo aí e fazer a coisa voltar à ideia dos três poderes. Mas tudo bem, essa guerra é por dinheiro, claro, essa guerra é uma guerra que o Congresso vai travar e que no final das contas quem decide é quem já decidiu, que é o próprio STF. Se eles tentarem criar uma regra para o STF não poder sustar, para o Congresso poder sustar as decisões do STF, cabe ao STF dizer que essas regras são inconstitucionais. E depois que o STF fala que é inconstitucional, só falta o Congresso querer dissolver o STF, né? Porque também é uma coisa que não pode. Então a gente está indo aí por uma loucura total de ganância por poder, luta por poder, e o Lira, ele tá criando total, né, passando uma total vergonha, mas claro, o que o Lira quer é perturbar o STF. E aí a gente tem aqui essa notícia. Almoço entre Barroso, Lira e Pacheco em meio à polêmica das emendas parlamentares. Será a primeira vez que os chefes dos três poderes se reúnem desde que a corte chancelou a decisão do ministro Flávio Dino sobre os pagamentos. Gente, não dá para o Congresso ficar com raiva do Poder Judiciário por estar fazendo seu papel. Acho que qualquer pessoa do Congresso, pode ser até o Pablo Marçal, que fez direito e não passou na OAB,
Que seja o Pablo Marçal, até mesmo... Gente, qualquer um sabe que a publicidade é princípio do direito administrativo. O cara não precisa fazer direito. O cara que estuda para concurso sabe que não pode. O cara que estuda para concurso sabe que não dá para fazer um orçamento secreto para cada deputado, um orçamento secreto para cada senador. E mesmo assim os caras estão insistindo. E ficam com raiva do STF de fazer sua função. Lógico, dá para discutir decisão judiciária do STF quando a decisão é conectada à ideologia, né? Dá para discutir. Dá para discutir se foi ou não foi tentativa de golpe? Dá para discutir, a palavra final é do STF. Agora, discutir uma coisa que é um princípio básico do direito administrativo, que é a publicidade dos atos administrativos, é uma coisa que está totalmente fora de questão. Isso mostra onde tá a política brasileira hoje. A política brasileira está totalmente calcada no oba-oba. Né? A possibilidade de... durante esse oba-oba, nós temos essa possibilidade de se questionar o que é uma coisa que qualquer pessoa que está começando a estudar direito sabe. Os princípios do direito administrativo, simples, publicidade. Não dá para gastar de forma secreta. Mas tá aí, a guerra travada. É uma guerra que a gente sabe que o STF vai vencer. Mas o problema é que enquanto tiver essa palhaçada toda, as pessoas... A estratégia de comunicação bolsonarista vai tentar associar isso a questão do Alexandre de Moraes, e eles vão tentar dizer que todo esse desgaste está sendo por causa da briga do Moraes contra os criminosos aí do 8 de janeiro, né? Então, esse é o maior prejuízo que a gente tem. E agora vamos falar dele aqui, né, do 04, me parece. Esse menino é extremamente simpático, que já apareceu em várias polêmicas, dentre elas... A polêmica que mais bombou, isso até me envergonha, seria a questão da opção sexual dele. O pessoal, gente, são tantas coisas que dá para falar do filho do Bolsonaro, e o pessoal resolve colocar ele em alta por causa da opção sexual. Mas, de qualquer maneira, é porque o Bolsonaro é muito homofóbico, né? Então, agora, esse Jair Renan, à medida em que ele vai dando tombo no banco, porque já teve aí o primeiro movimento no sentido de cobrar o Jair Renan o empréstimo de R$360 mil. No segundo movimento de cobrar o Jair Renan, que aconteceu agora, já é um movimento extremamente bizarro, porque o Jair Renan, que pegou esse empréstimo gigantesco no banco, ele justificou declarou um patrimônio de 40 e poucos mil reais para se candidatar a vereador. O que significa que o Jair Renan, provavelmente, ele mentiu na hora de pegar os empréstimos e não existia a expectativa dele pagar essa conta no banco. Se ele mentiu na hora de pegar os empréstimos e não existia a expectativa dele pagar no banco, isso é estelionato, que já coloca a possibilidade do Jair Renan entrar aí respondendo outro processo criminal. Já tem um processo criminal dele em Brasília e existe agora a possibilidade de ele responder outro processo criminal que coloca a família Bolsonaro, sem dúvidas, recordista aí, né? Com certeza nem a história dos irmãos Metralha consegue chegar perto da família Bolsonaro. Os caras são recordistas em crimes. E o Renan, que não tem foro privilegiado e nem vai ter foro privilegiado se virar vereador, é como o Carluxo, eles entram numa situação bem complicada. Não é só foro privilegiado, é foro por prerrogativa de função e também os poderes da função. O cara que é deputado, o cara que é senador, ele tem mais poderes, é mais difícil botar na cadeia. Jair Renan não. O Jair Renan, ele filho do Bolsonaro, claro que vai ser eleito vereador, não tem a possibilidade de não ser eleito, mas mesmo assim a situação para ele tá bem difícil, porque é um outro camarada que está enfrentando processos judiciais aí, e vai arrastando o nome da família também. Agora eu vou falar com vocês sobre economia. Mas antes, deixa eu agradecer as pessoas aqui, pedir Pix. Mandem Pix. E as notícias de economia hoje, eu queria pedir bastante atenção de vocês, porque está acontecendo agora uma super, digamos que, um super mau caratismo da Rede Globo. Então eu vou pedir a atenção de vocês que acompanhem essas notícias de economia, porque... é bem importante a gente raciocinar o que está acontecendo, né? Então vamos lá, trazendo aqui para vocês então, olha só. Nós temos agora os melhores indicadores econômicos dos últimos tempos. Menor desemprego, maior renda do brasileiro, crescimento industrial, crescimento do PIB e o dólar caindo desesperadamente. Mesmo assim, com todos esses indicadores positivos,
nós temos uma luta desesperadora por parte dos outros veículos, né, os veículos que vão contra o presidente Lula, no sentido de tirar do presidente Lula o protagonismo por essa melhora econômica. E olha que coisa bizarra que eu vou trazer para vocês agora. A Globo, sim, o sistema Globo está atribuindo aos Estados Unidos o crescimento econômico do Brasil. Mas o detalhe não é simplesmente atribuir aos Estados Unidos o crescimento econômico do Brasil, mas dizer que o crescimento econômico do Brasil está associado ao Banco Central dos Estados Unidos reduzirem os juros. Olha o mau caratismo do sistema Globo de comunicação. Os juros que nos Estados Unidos são definidos pelo Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, eles foram reduzidos. E segundo a própria Globo, essa redução na taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos causou um alvoroço dos investidores. Todo mundo correu para investir assim que o Banco Central dos Estados Unidos reduziram a taxa de juros. Mas os caras são tão canalhas que aqui dentro do Brasil, eles garantem que o Banco Central do Brasil não pode reduzir os juros. Então, dentro dos Estados Unidos, a redução dos juros pelo Banco Central dos Estados Unidos causou um desespero de investimentos que resultou aí, né, em pessoas do mundo inteiro investindo. A Bolsa de Valores do Brasil, segundo a Globo, cresceu porque o Banco Central dos Estados Unidos reduziu os juros. Mas aqui no Brasil, como a Globo tem donos que ganham dinheiro quando o Banco Central está com os juros altos, porque são credores da dívida pública, aqui no Brasil eles trazem uma notícia completamente diferente. Segundo a Globo, aqui no Brasil, o Campos Neto tem que manter a taxa de juros alta. Segundo a Globo, aqui no Brasil o crescimento econômico é porque os Estados Unidos estão reduzindo a taxa de juros. Como que dá para o mesmo veículo trazer duas versões para a mesma situação econômica? A Globo diz que nos Estados Unidos reduzir a taxa de juros é bom e faz os investidores correrem atrás de investimentos. E que, segundo a Globo, o que está acontecendo é que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, os investidores estão muito empolgados porque o Banco Central dos Estados Unidos diminuiu a taxa de juros. Mas aqui no Brasil, a Globo fala que se o Banco Central diminuir a taxa de juros, vai ter inflação. Gente, essa controvérsia da Globo é uma forma muito clara de demonstrar o mau caratismo da comunicação social brasileira ligada aos rentistas, que são aqueles que recebem os juros da dívida pública. E mostra como é difícil para o presidente Lula governar com esse modelo de Banco Central independente. A mesma teoria econômica que serve para o Brasil não é aplicada nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, reduzir a taxa de juros causa investimentos. Aqui no Brasil, reduzir a taxa de juros causa inflação. É canalice da Rede Globo. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando aqui. E colocando aqui. Sim, cortei o curta, pode colocar no ar. A Batata está no Roda Vivas. Olha, ela vai tentar de todas as formas se tornar uma candidata viável. Eu acho que não vai se tornar viável não, tá, gente? Porque é muito complicada a situação dela. E o motivo da situação da Tabata ser complicado é porque dentro da esquerda, o número de pessoas facilmente enganáveis é menor que na direita. Então por que um Pablo Marçal consegue enganar muita gente, um Bolsonaro consegue enganar muita gente e a Tabata não? Porque a Tabata escolheu o lado errado para enganar pessoas. Dentro da esquerda, o discursinho dela sempre esbarra na ideia de que ela tudo bem, ela pode se manifestar ali como uma pessoa que é feminista, pode se manifestar de várias formas, mas se tem uma coisa que ela não pode mostrar é que ela é progressista, sempre vota com os projetos liberais. Então tem sempre aquele pé atrás por parte da esquerda. E ela se apresenta como sendo uma candidata de esquerda, e aí como é que fica? Não ganha votos nem da esquerda, o Boulos vai pegar a maioria dos votos da esquerda, e ela também não vai conseguir a confiança da direita, porque ela se apresenta como sendo de esquerda. Então, ela é um cavalo de Troia, e esse cavalo de Troia prejudica a esquerda sim, mas não vai conseguir, né, tomar votos da esquerda para ela conseguir se tornar ali a segunda colocada e ir para o segundo turno. Não vai conseguir. Como também não vai tirar votos da direita, porque o pessoal da direita acha que ela é comunista. Deixa eu pedir para vocês que mandem pix aqui no 31 99 769 2494,
Queria agradecer muito o carinho de vocês. Gente, a nossa audiência está quase todos os dias, está passando de 2.000, hoje já passou aqui de 1.800 pessoas assistindo. Peço para vocês que mais uma vez deixem um aí Sapeca Xandão, Xandão eu autorizo, isso faz a live crescer no algoritmo, é muito importante. Deixem também o like, sem like a live não cresce, então por favor deixem o like. E aí o Marcelo Silva, advogado, Estopa foi preciso na definição da Tabata, ela se coloca na esquerda, mas tem essência de direita, exatamente isso. Dessa forma ela não vai conseguir o voto daquele, né, eleitor de esquerda que tem cérebro. O cara olha para ela e fala, ó, bonitinha, mas ordinária. Aquelas pessoas de esquerda que estão na esquerda por causa de outras pautas, como as pautas feministas, essas coisas, podem votar nela, mas não vai ter jeito não. Ela não vai conseguir chegar ali no segundo turno. Ela vai se promover, está se promovendo, claro, mas não vai conseguir. Então, e a Barbie do Lemon. Gostei dessa definição. O povo sabe que a Tabata é do Lemon. Poucos têm coragem de falar da Tabata como eu falo, poucos têm coragem de falar da Marina como eu falo. O problema é que eu falo sem dó, tá? E agora deixa eu trazer para vocês aqui uma notícia que está conectada com tudo que eu estou falando hoje. E tá aqui, ó. Notícia excelente essa, porque já derruba de vez. A presidente do STF mandou a seguinte notícia: STF não cederá à pressão por anistia. Barroso refuta a possibilidade de acordão para beneficiar Bolsonaro. Explicar para vocês. A projeto de lei da anistia, se andar no Congresso, definição do próprio Xandão, né? O Xandão falou de uma forma muito clara. Quem garante a anistia é a Constituição. Quem interpreta a Constituição é o STF. Eu vou falar de novo para explicar porque a forma como o Xandão falou tem que entrar para a história como sendo um balde d'água na cara do Bolsonaro, assim, aquele sem dó nem piedade. Quem garante a anistia é a Constituição. Mas quem interpreta a Constituição é o STF. De forma simples, se a anistia for criada lá no Congresso Nacional, depois ela tem que passar pela supervisão ali do STF, que pode simplesmente derrubar a anistia e pronto. Então, não há anistia para o Bolsonaro. Vamos parar de sonhar com essa possibilidade de anistia para o Bolsonaro. Não tem essa possibilidade. Não dá para... No Brasil, a nossa Constituição não permite olhar para um cara e falar, você está perdoado de todos os pecados. Não é dessa forma que funciona. Então, quem acredita no lenga-lenga da anistia, pode ficar tranquilo. Bolsonaro vai responder pelos seus crimes. E outra coisa, quem acredita que vai ter o acordão para beneficiar o Bolsonaro, o próprio Barroso já disse que não. Barroso foi um dos espionados pelo Bolsonaro. Dentro do STF, já temos votos suficientes para o Bolsonaro ser condenado. Dentre esses votos, eu estou falando de 4 ministros que foram espionados pelo Bolsonaro na ABIN paralela e 2 ministros que foram indicados pelo Lula. O resto a gente não precisa nem preocupar. Se o Cássio Nunes, né, e o André Mendonça não quiserem votar contra o Bolsonaro ali por solidariedade, que não votem. Não vai ser preciso o voto deles para o Bolsonaro ir para a cadeia. E tá aí, né? Loucura total para um lado, para o outro. E o Pablo Marçal, ele estava esperando o apoio do Bolsonaro. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Pablo Marçal, ele não é bobo nem nada, ele não quer ficar contra o Alexandre de Moraes, somente, de forma simples, tá, gente? No caso do Silas Malafaia, por que o Silas Malafaia entrou desesperado contra o Alexandre de Moraes? Porque o Silas Malafaia ficou sabendo que agora, nas próximas investigações da Polícia Federal, já tem o pedido do Alexandre de Moraes para ele ser investigado. De forma simples, Silas Malafaia sabe que ele pode ser preso a qualquer momento. Vocês acham que o Silas Malafaia sairia em defesa do Bolsonaro e a favor, né, e contra o ministro do STF? Então, de forma simples, tá? Pensando aqui, né? Você acha que o Silas Malafaia sairia em defesa do Bolsonaro por simples convicção? Será que o Silas Malafaia decidiria bater de frente com o ministro do STF só para proteger o Bolsonaro? Não. Quem deu essa resposta foi o Pablo Marçal. Mesmo que o Pablo Marçal tivesse interesse nos eleitores do Bolsonaro e no apoio do Bolsonaro, o Pablo Marçal já tirou o corpo fora de qualquer tipo de ataque contra o Alexandre de Moraes
e se manifestou, assim como muitas pessoas da própria direita, apoiadores do Bolsonaro, pessoas que apoiaram o Bolsonaro, vieram por causa do Bolsonaro, mas não estão envolvidos nos crimes do 8 de janeiro. Essas pessoas deixaram de forma bem clara para o Alexandre de Moraes que elas não estão nessa brincadeira, não apoiam essa bobagem de tentativa de impeachment e assim por diante. E aí o que aconteceu? Logo após a manifestação do Pablo Marçal, que ele não tem nada a ver com isso, né, deixou bem claro, o Silas Malafaia apareceu enfurecido, pegando fogo, xingando o Pablo Marçal. Te conheço há muito tempo, já sabia. Boa, o Silas Malafaia queria o apoio do Pablo Marçal para que ele, o Silas Malafaia, não fosse para cadeia, né? Vamos todo mundo ameaçar o Bolsonaro. Não, tem nada a ver com isso. Ameaçar o Xandão. Aí o Pablo Marçal responde, não tem nada a ver com isso, eu não vou segurar essa bronca para você não. E aí qual foi o resultado? O Pablo Marçal perdeu, né, naturalmente, o apoio do Bolsonaro e o apoio do Silas Malafaia. De uma forma muito simples, se fosse fácil assim, desafiar o ministro do STF, vocês acham que o Pablo Marçal não teria desafiado o ministro do STF para manter o apoio do Bolsonaro e o apoio do Silas Malafaia? É claro, o Silas Malafaia não tem alternativa. Ele está entre os investigados do 8 de janeiro. Ele quer acabar com o processo contra os criminosos do 8 de janeiro. Ele quer acabar com o Moraes. Agora, qualquer um que não está no meio disso, qualquer um que não tem o pé nas investigações do Moraes, está pulando fora. Não é todo mundo que está querendo o impeachment do Xandão. Quem está querendo o impeachment do Xandão é aquele camarada que sabe que na mesa do Xandão tem o nome dele ali para ser investigado. E o que acontece? O Pablo Marçal, que já estava com a campanha dele bem difícil em São Paulo, ele teve 3 pancadas no mesmo dia. O Pablo Marçal tomou 3 golpes, né? Não sei se o Pablo Marçal é desses políticos que hoje estão nessa brincadeira, desses influencers que estão nessa brincadeira de boxe, como o Whindersson Nunes, até o Elon Musk também é do boxe e assim por diante. Mas ele tomou 3 pancadas certeiras aí. Tomou um jab, um direto, um cruzado, sem dó nem piedade. Uma delas, né, o Ministério Público Eleitoral já pediu a suspensão da candidatura do Pablo Marçal. Ótimo! Outra pancada que com certeza doeu muito. Não vai ter mais festinha nos debates. Debate sem Datena, Nunes e Boulos é um debate sem audiência. Então vai continuar Tabata e Pablo Marçal naquele romance debatístico ali, mas não vai ter gente assistindo. E agora perdeu definitivamente o apoio do Bolsonaro. Perdeu, pelo menos agora, nessas eleições, o apoio das igrejas evangélicas. Então, podemos considerar a candidatura do Pablo Marçal, nesse momento, como sendo muito dinheiro do Pablo Marçal gasto por nada. Porque essa candidatura subiu o telhado. Né? Simplesmente subiu o telhado. Deixa eu agradecer as pessoas que estão mandando aqui mensagens e queria pedir que mandem, por favor, que mandem Pix, né, para ajudar aqui. Gente, eu vou explicar para vocês. Olha aqui, tucanos pró-Nunes entram com pedido de impugnação da candidatura do Datena. Então agora a galera tá querendo ganhar mesmo, né? Deixa eu trazer para vocês aqui para a gente saber os fundamentos para saber se faz sentido. Tucanos pró-Nunes entram com pedido de impugnação da candidatura do Datena. Um grupo filiados ao PSDB que apoia a reeleição do Ricardo Nunes em São Paulo entrou com pedido de impugnação da candidatura do Datena à prefeitura. Segundo o Metrópolis, o pedido foi assinado, e oficializou. A tentativa de impugnação do Datena é mais um episódio na disputa. O apresentador foi escolhido pelo candidato. Irregularidades no processo de escolha do Datena. Então, bom, de qualquer maneira, gente, o que a gente está vendo, né, só essa guerra que está pela disputa de São Paulo, da prefeitura de São Paulo, dá para ver que a coisa tá difícil. E aí tem um ponto que eu explico para vocês por que tem tanto desespero para tirar o Datena. O Datena ajuda o Boulos. Por quê? O Datena, ele disputa votos com o Nunes. Essa conversinha do Datena, matar, tem que matar, né? Que não sei o que. Isso é conversa de direita. Essa conversa não toma votos do Boulos. O voto que é do Boulos é voto do pessoal que tem consciência de classe, que sabe que tá mais para ser, né, tá mais para ter um filho assassinado pela polícia do que necessariamente tá ali curtindo a morte de pessoas na mão da polícia. Então o Datena não disputa votos com o Boulos, mas disputa votos com o Nunes.
O que o Datena pode fazer nessa tentativa dele de correr a Prefeitura de São Paulo é complicar a vida do Nunes. Lógico, ele pode chegar ao segundo turno com Boulos, como pode chegar ao segundo turno com Nunes, tudo é possível nesse momento, mas o que tudo indica, a tendência natural é que esse camarada divida os votos dos liberais, divida os votos da direita e complica a candidatura do Nunes. Então, mesmo que os dois estejam ali no mesmo eixo político, liberais, né, contra a esquerda e tal, um precisa tirar o outro, porque senão um atrapalha o outro. Aí deixa eu trazer para vocês aqui comentários e vou passar para outra notícia que já estava aqui na garganta para falar quando a Lana mandou para mim essa aí que sem dúvidas, né, que é uma notícia importante porque acabou de acontecer. Então muito obrigado a vocês que estão participando. Enquanto isso, enquanto eu estou achando aqui a notícia, eu peço para vocês que mandem um pix aí no 3199-769-2494 e deixo boa tarde, boa noite, desculpa, e um sapeca Xandão, ou então Xandão eu autorizo para ajudar a aumentar o alcance. Olha só, sobre o caso do Elon Musk, está aqui, ó. Se Musk não se adequar às nossas leis, a União Europeia fechará o X, promete eurodeputado. Sim, olha, o Elon Musk está desrespeitando leis ao redor de todo mundo. Recebeu da Austrália também, né, o Elon Musk foi chamado aí de bilionário, esqueci o termo, mas enfim, o Elon Musk está impondo a plataforma e está simplesmente dizendo que não vai respeitar as leis. Ele está tentando criar um novo momento na política mundial, que é um momento em que as leis são não apenas influenciadas, mas as leis são definidas por eles, né, os bilionários. E dentro, né, desse novo paradigma, existe uma necessidade muito grande aí de consciência das pessoas, porque o Elon Musk, como bilionário, poder mudar as leis, ele automaticamente acaba com essa possibilidade de democracia, né? A gente perde totalmente a possibilidade de democracia. Eu queria falar com vocês, já que eu entrei nesse assunto internacional, eu queria trazer para vocês aqui, está no Opera Mundi, mas são tantas as claquezinhas aqui com nome que eu nem sei onde está o Opera Mundi. Bom, deixa aqui sem a claquezinha, dá para aparecer lá em cima. Olha só como que esse modus operandi, ele é normal no mundo inteiro, tá, gente? Deixa eu pôr um bocadinho de sapeca Xandão antes aqui, porque tá muito bom esse sapeca Xandão. Eu vou entrar no assunto aqui sobre o caso da Venezuela para trazer para vocês a reclamação aqui do Maduro. Maduro acusa a oposição de promover campanha de influencers contra a Venezuela. Vocês repararam que a mesma coisa que o Elon Musk está fazendo no Brasil, que é colocar os influencers do X para se levantarem contra o Maduro, é a mesma coisa que o Pablo Marçal está fazendo em São Paulo e por isso ele está perdendo agora, está tendo a candidatura suspensa, que é colocar os influencers para fazerem a campanha dele e automaticamente podemos dizer que é a mesma coisa que estão fazendo na Venezuela. Primeiro, né, o dono da plataforma, ele faz o que ele quiser com os influencers. Então vamos imaginar a plataforma X dentro da Venezuela. Ela quer promover a ideia de que o Maduro, né, roubou as eleições da Venezuela. Quer promover a ideia de que o González venceu. Então ela vai promover os influencers que falam isso. E quem disser o contrário nem vai aparecer. É mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Tem quantas pessoas assistindo aí no Facebook, Alan? 34. 34 pessoas assistindo no Facebook. Antes da censura do Facebook, essa live dava 1000 pessoas no Facebook. Já pararam para pensar que, tecnicamente, as plataformas podem, né, impor censura às pessoas? Eles não precisam tirar a página do ar. Basta fazer com que ninguém assista o conteúdo. E essa é uma modalidade do Facebook. Inclusive, esse case do meu Facebook, como ele alcançava antes e como que ele foi boicotado depois, vai ser utilizado pela Câmara de Estudos do processo de regulamentação das redes de comunicação. Era uma rede, né, o meu Facebook antes, as lives davam 1000 pessoas, eles mudaram ali os algoritmos do Facebook e me boicotaram de uma hora para outra. Live que dava 1000 pessoas, agora dá 30 pessoas. Né? Então é um case que vai fazer parte ali do estudo da necessidade das regulamentações das redes sociais. Mas de qualquer forma tá aí. Né? O Maduro,
ele está denunciando essa campanha de influencers dentro da Venezuela. E agora, gente, de forma muito simples, acabou a eleição na Venezuela, não tem mais. Se o mundo quer acreditar, que acredita, eu tenho, lógico, minhas dúvidas, mas é uma coisa que não dá para duvidar mais. Maduro pode não ter sido eleito. Maduro pode ter fraudado o processo eleitoral, pode. Mas ele vai ser o presidente da Venezuela, acabou. Quem discutir isso que brigue com a Rússia. É a Rússia que está dando costas largas para o Maduro agora. Então quem é o presidente da Venezuela? É o González? Não. O presidente da Venezuela é o Maduro. E quem quiser discutir, quem quiser bater de frente contra essa definição, que brigue com a Rússia. Porque ele venceu e mostrou que venceu, né, nas eleições limpas? Não teve eleições limpas na Venezuela. Está tudo muito estranho. Mas o presidente é ele. Porque as instituições definiram que ele é o presidente, a instituição responsável pelo processo eleitoral definiu que ele é o presidente, as atas estão sendo analisadas agora pela Justiça da Venezuela, e se a Justiça da Venezuela falar que, olha, tá tudo certo, acabou, nenhum país pode mandar na Venezuela. O Brasil pode não aceitar o resultado, isso é natural, cada país aceita se quiser, mas o presidente da Venezuela é o Nicolás Maduro, acabou, essa conversa acabou. E o presidente da Venezuela, que é o Nicolás Maduro hoje, poderia ser o González a partir do próximo ano. Então, de qualquer maneira, o Maduro seria presidente agora e ele está denunciando isso aí. É uma coisa que precisa, obviamente, ser analisada pelo mundo inteiro, né? Essa coisa de uma plataforma de rede social poder controlar a democracia de um país. Aconteceu no Brasil quando derrubaram a Dilma, por exemplo. Deixa eu trazer aqui alguns comentários. A galera está trazendo o Sapeca Xandão. Obrigado, Marta Lúcia. E só o Brasil faz isso e não tem nada com o governo. Vai Lula, vai maconha. Bruno MM. Eu não entendi, Bruno MM. Você quer, agora, Bruno, você não precisa nem fazer campanha. Imagino que você não quer ser traficante. Se você quiser ser usuário, agora foi permitido aí o uso, né, de até 40 gramas, você pode ter. Então você não precisa pedir Lula para liberar maconha, não. Já foi liberada já. Pode ficar tranquilo. E a Ana Cristina fala, ô Léo, tá chovendo gado aqui hoje, hein? Olha só, hoje eu não estou conseguindo ler muitos comentários, porque são várias notícias e estão falando comigo que está chovendo gado. Como é que é? Flávio Dino, emendas PIX tem que ter transparência. Então tá aí, né? O Flávio Dino acabou com a festa dos deputados e senadores que não querem justificar onde que eles estão gastando as emendas PIX. Lembrando que se o Bolsonaro fosse obrigado a demonstrar onde ele estava gastando o cartão corporativo, com dinheiro do cartão corporativo, nós teríamos hoje um Bolsonaro que teria muito menos casas compradas com dinheiro vivo. Mas, como ele podia gastar com cartão corporativo e tinha o apoio dos bolsonaristas, e aí o Selma Galdino, Bruno, você está sendo repetitivo, chato, sem criatividade, isso dá sono, engajamento inútil. Não sei quem que é o Bruno que ela está falando. Aqui, nem os mortos escapou do Lula. Não, olha, o Lula, ele... E eu queria até dizer, tá? O Lula tem trabalhado muito pela memória dos mortos, lutando para que a gente não tenha mais a mesma postura do Bolsonaro em relação às vacinas, em relação à Covid-19. Assim que o Lula entrou, por questão de honra mesmo, ele começou novas políticas para as pessoas pararem essas redes bolsonaristas de luta contra as vacinas. Então, claro, nem os mortos escaparam do carinho do presidente Lula, que apesar que é só a memória dos mortos, não dá para o Lula trazê-los de volta, o cuidado com os que estão vivos é uma forma de respeitar os mortos. Então pode ficar tranquilo, Bruno MM, nem mesmo os mortos, porque o desrespeito que nós tivemos aos mortos brasileiros por Covid-19 e o Bolsonaro via só como um número, né, falava CPF cancelado, e ainda considerava que aquelas pessoas deviam morrer porque tinham comorbidades, deixou claro isso várias vezes. Morreu, mas tinha comorbidade, né? Se tiver qualquer comorbidade, tem que morrer. Isso é higienismo. Quem fez isso foi o Adolf Hitler. Para o Adolf Hitler, dentro da Alemanha, se a pessoa tinha, né, um problema de deficiência física, tinha que morrer. E o Bolsonaro fez isso também. Se tem comorbidade, né, deixa morrer para lá. Ele compra o logo da rede social e cria uma empresa. Gado louco está surtando. Olha, o gado louco está surtando mesmo. Eu estou vejo gados em todos os lados e eles estão vivendo aquele momento de conflito, né? Ser gado ou não ser. Eis a minha indagação. Momento de muito desespero,
do gado que olha nesse momento e pensa, pô, esse pessoal tá imagina o gado que está participando aqui, né? O gado tentando ter voz e o Xandão, né, tomando aqui totalmente o espaço aqui de fala, né? Sapeca Xandão. E aqui, sapeca esse povo, Xandão, eu autorizo. E olha, todo mundo que cai nas mãos do Xandão, eu queria dizer, né, tem muito gado aqui hoje, deixa eu até dar uma dica aqui. O Xandão, ele já começa com 17 anos de cadeia, tá? Esse gado que tá aqui, gado desesperado por causa da farra do Pix, olha, Dino acabou com a farra do Pix, Xandão acabou com a farra dos golpistas. E se tem um treco que Xandão gosta de fazer, Xandão não tem dó nem piedade de gado. Xandão não olha pro gado e pensa, coitadinho, né? Ele tem que ser perdoado, ele não sabe o que faz. Nem importa. Eu, particularmente, a tese que eu tenho é que o gado seria inimputável, porque para ser gado e entrar quebrando as coisas como eles fizeram, tem que ser deficiente mental. Então, quando eu olho para as pessoas do 8 de janeiro, eu vejo deficientes, eu vejo, né, retardados mentais. Mas pro Xandão não tem isso não. Pro Xandão é ir pra cadeia, ficar na cadeia, sofrer na cadeia, sem dó nem piedade. Deixa eu pedir Pix aqui, 31997692494. Fala comigo, Alana, o que tá acontecendo? Vou agradecer os Pix. Então tá aqui. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. A Alana, agora que ela, né, depois da morte do Silvio Santos, toda essa comoção aí, ela tá querendo ser a Lombardia. Então fala, Lombardia. Fala o Pix. Fala o Silvio. Ana Mônica, Raíssa, José Emerson, Léo manda um abraço para minha amada Flávia Cristina. Flávia Cristina, e vai um abraço do Flávio, não é Flávio não, é Emerson. Então Flávia Cristina, vai um abraço aí do Emerson. Faz um ano, olha só, Fábio Elisiel. Flávio, você é retardado, cara? A Covid, né, a vacina contra a Covid, tem campanhas municipais agora. Você acha que o Lully tem que aparecer agora? Vamos fazer uma campanha contra a Covid. Tá chegando, é outra pandemia. Tá vindo com sangue no olho lá da Europa. E se ela chegar no Brasil, o presidente da República não vai tentar vender cloroquina. Ele vai procurar a medicação correta. Aqui, Otília, tem dó, Otília. Xandex vai pegar 50 anos de prisão. Onde é, menina? Você tá falando com o ministro do STF, que vai ser ministro do STF até os 75 anos de idade. Aqui, Otília, deixa eu te dar uma dica aqui. Olha, já falei isso uma vez, não é novidade não. Juiz de primeira instância não vai preso. Então, inclusive no Brasil nós temos aquele ditado ali que juiz é Deus. Otília, se juiz é Deus, o Xandão é Zeus. Esquece, menina. Você tá achando que vai ser um Silas Malafaia protestando no meio da rua, né, fazendo gracinha na rua, que vai derrubar o ministro do STF? Gente, o bolsonarista é muito sem noção. Ministro do STF, o cara tem muito mais estabilidade que o presidente da República. O bolsonarista tá entrando nessa bobagem, achando que porque eles derrubaram a Dilma, eles vão derrubar o ministro do STF. Eu falo mais aqui, Otília. Se o Alexandre de Moraes sofrer impeachment, quem indica o próximo ministro é o Lula. Não tem escapatória. Sabe quem vai herdar os processos do Alexandre de Moraes se ele sofrer impeachment? O ministro indicado pelo Lula. Tá? Eu queria dizer para você que nada tira o Bolsonaro da cadeia, nem o próprio Malafaia. De forma muito simples. Vocês estão achando que os processos que estão na mão do Alexandre de Moraes cairiam na mão dos indicados pelo Bolsonaro, terrivelmente evangélico, ou outro? Não! Não, gente! Se o Alexandre de Moraes sofrer um impeachment, o Lula vai indicar outra pessoa para o STF. E vai ser essa pessoa que vai herdar os processos. Então vamos parar de sonhar que tirar o Alexandre de Moraes... Primeiro, não tira, não botam nem medo. Quando vieram com essa coisa de tirar o Alexandre de Moraes, já veio o espancamento, né? Já soltou ali ordem de prisão para bolsonaristas, já ordenou, né, várias investigações contra Bolsonaro. Pode chorar, né? Mas não tem jeito, gente. Não dá. É ministro do STF.
Ministro do STF é super protegido porque o ministro do STF vai bater de frente com gente poderosa mesmo. A função do ministro do STF, que está lá na Suprema Corte, é brigar com gente que tem influência. Então, Silas Malafaia, Bolsonaro, ninguém bota medo no Xandão. Xandão é um cara que tá batendo de frente sem dó e não adianta. Não vai ser chantagenzinha que vai fazer o Alexandre de Moraes ficar com medo. Muito menos chantagem do Malafaia. Malafaia acha, ele é líder religioso, ele vai derrubar tudo. E até falam, né, tá aqui o Maurício trazendo. Gente, na hora que essa galera vier com bobagem, que o Alexandre de Moraes vai cair, falem que o Lula já falou que vai indicar a Janja pro STF. Só pra deixar esse povo louco, só pra gente curtir sem dó nem piedade, porque bolsonarista não é um ser feito pra ser respeitado. Bolsonarista é um ser feito pra ser zoado. Aí tá na hora, né, de... Olha só, a coisa tá melhorando aqui, tem notícia aqui. Moraes manda a Polícia Federal apresentar relatório de investigações sobre supostas omissões em 8/1. Inquérito analisa a suposta atuação criminosa por parte do Ibanez Rocha e do ex-ministro Anderson Torres. Tá aí, ó. Mexe com o Moraes, menino. Pede impeachment do Moraes. Tá aqui, ó. Pede impeachment do Moraes, que o Moraes vai sapecar. Mexe com o Moraes. Bate com o Moraes. Bate no Moraes. Chuta o Moraes, que o Moraes vai sapecar. Moraes manda a Polícia Federal apresentar relatório de investigações sobre supostas omissões do 8 de janeiro. Omissão do Ibanez Rocha e do Anderson Torres. Cara, não adianta, nós estamos falando do ministro do STF. E o Moraes já mostrou que ele responde com pancada. Moraes não responde chantagem com carinho, não. Ministro do STF não pode negociar com terrorista. Simples. Olha, tentou dar um tapinha, lá logo um tapão violento e um chute naquele lugar, porque não dá para negociar com terrorista. Simples assim. Tô adorando a atuação do Alexandre de Moraes e digo, né? E aqui o Cláudio Narrar, mexe com o Moraes, mexe, tá aí, ó. Mexe com o Moraes, mexe com o Moraes, cutuca o Moraes. Olha o que aconteceu aí. Eles não iam acabar com o Alexandre de Moraes? Assim que começaram a querer acabar com o Alexandre de Moraes, Otília Daro Zanetti. Aqui, deixa eu trazer aqui mais um choro. E vou sapecar sem dó, porque ver esse pessoal sofrendo é bom. Aqui, ó, Otília Daro Zanetti. Moraes não é dono do Brasil, mas ele é filho do dono. Tá? Segura essa, engole essa e sofre com essa. Graças a Deus Moraes está lá para que pessoas idiotas como você não sejam enganadas por astutos como Bolsonaro. Então, dona Otília, deixa de ser boba. Inclusive, não sei se você é de Belo Horizonte, mas meu primo lá de Belo Horizonte chama Leandro Zanetti. Mora em Contagem, tem uma oficina em Contagem. Então, talvez você seja até dessa região de Contagem, Belo Horizonte, seja prima do meu primo, até parente do meu primo. Mas, de qualquer maneira, eu digo para você... Xandão existe para evitar que pessoas como você sejam idiotificadas pelo Bolsonaro. O cara tá lá roubando joias, fazendo um monte de coisa errada e você tá aí apoiando, né? Porque ele fala que é de Deus, né? Como ele fala que é de Deus, mas simples, Xandão vai sapecar. Xandão não é dono do Brasil, mas vai prender assim mesmo. Mas Xandão não é Deus, mas vai prender assim mesmo. Mas Xandão vai sofrer, vai não, ele vai prender bolsonarista. Tô com dó. Muita dozinha de bolsonarista. Tá aqui, ó. Começou a chantagear Xandão, agora segura a pancada do Xandão. Tá aí, ó. Xandão, assim que começaram com essa bobiça, ele mandou investigar mais. Elon Musk falou que ia fazer qualquer bobagem contra o Xandão, multiplicou a multa por 4. Mas é porque estão perseguindo bolsonarista. Aí começou a perseguir sem dó. É isso aí, ó. Começou a apertar a Polícia Federal para investigar sem dó. Então, não adianta achar que a chantagem vai parar o Alexandre de Moraes. Eu digo até mais, parece que o Alexandre de Moraes vai esperar o Silas Malafaia fazer essa campanhazinha contra o Alexandre de Moraes com a presença do Bolsonaro para juntar o Bolsonaro, que já tem motivo para prisão preventiva. Chega mais uma, né? E todo gado é fuleiro.
Josimaria fala que todo gado é fuleiro. E tem bobo, viu, gente? Tem bobo na live hoje. Rubens Santana, Pablo Marçal prefeito em São Paulo e delegado Éder Mauro prefeito em Belém do Pará. Cara, eu não sei de Belém do Pará, mas em São Paulo a candidatura do Pablo Marçal subiu pelo telhado. Acabou, tá? A galera simplesmente jogou e o Pablo Marçal acabou. Deixa eu mostrar pra você. Você deve estar chegando agora, então você não teve a pancada, você não teve ainda a sapecada de hoje. MP Eleitoral pede suspensão da candidatura de Pablo Marçal. Mas não é só isso que aconteceu, não. Além de pedir a suspensão da candidatura do Pablo Marçal, uma coisa que é muito boa, o Pablo Marçal já não tem mais aquela galera no debate para ele ficar conhecidinho. Tá aqui, ó. Ausentes são o maior alvo de debate. Os 3 conhecidos que estavam fazendo o Pablo Marçal ficar conhecido não vão no debate mais. Como que o Pablo Marçal vai conseguir alcançar o povo de São Paulo para ficar conhecido em São Paulo se agora ele não tem mais os debates? Os debates continuam, mas você acha que alguém vai querer assistir debate de Pablo Marçal com Tabata Amaral? Tudo bem, depois que ele ficasse conhecido, mas agora não vão dar a oportunidade dele para ficar conhecido. Então, Rubens Santana não foi dessa vez. Agora é esperar as próximas eleições. Tenta Marçal de novo em 2026, vai vir candidato à presidência da República, mas não foi dessa vez, tá? Você tá chegando aqui. Estopa sonha com o Bolsonaro, kkkk, é muita inveja. Odir Lourinho, olha, nem por todo o dinheiro que o Bolsonaro tem, eu queria ter a pança que o Bolsonaro tem, tá? Se tem um treco que eu não sonho, é ser um cara que tá apodrecendo. Hoje eu fiz um vídeo, né, explicando, gente, eu sou fã do comunicador Silvio Santos, e falei com vocês isso várias vezes aqui, sou fã do Silvio Santos, foi com o Silvio Santos que eu aprendi como que comunica com o povo, né, comum, a humildade da comunicação. Mas eu falei sobre a questão política do Silvio Santos e também sobre o fato do Carnê do Baú ser ali o avô, talvez, do jogo do Tigrinho, né, que papou 24 bilhões dos brasileiros. Sim, o Tigrinho levou 24 bilhões dos brasileiros. Aí eu fiz uma crítica à questão do Silvio Santos ter ficado rico com o baú, e o baú que não era da felicidade, era da infelicidade, porque poucos ganhavam, a maioria do povo punha dinheiro ali, o dinheiro ficava ali pronto. Vieram muitos me xingar, né, falando comigo aí que, né, eu tô com inveja do Silvio Santos. Primeiro, eu não tô com inveja de um cara que morreu, tenha dó, né? Não dá pra ter inveja. Ah, você é melhor que... É claro que eu sou. Claro que eu sou melhor que o Silvio Santos. Pode não ser melhor que o Silvio Santos vivo, mas melhor que o Silvio Santos morto, é claro que eu sou. Agora, eu te garanto uma coisa, Odir Lourinho, nem você que gosta do Bolsonaro gostaria de ser o Bolsonaro. Porque você teria ali o título de ter sido presidente da República, mas a ansiedade de ter que viver com a barriga podre dentro da cadeia. Então, se tem uma coisa que eu não tenho inveja, é de um camarada que tem uma barriga podre, que todo dia tem que ir no hospital para poder arrancar merda do nariz. Não dá pra ter inveja desse cara. Deixa de ser bobo, menino. Ter inveja de um camarada que né, tá apodrecendo, com um monte de processo judicial, tá apodrecendo. Não dá pra ter inveja desse cara, não. Eu te digo sinceramente, eu prefiro não ter os imóveis comprados com dinheiro vivo, não ter as joias roubadas que ele roubou, ou seja, não ter os benefícios financeiros, que a única coisa que ele tem hoje são, né, de bom, é o dinheiro que ele conseguiu tirar de alguma forma do povo brasileiro, mas, por enquanto, pelo menos, não ter a barriga podre e conseguir fazer com que as fezes saiam pelo ânus e não pelo nariz. Porque deve ser muito desagradável estar apodrecendo em vida. Quando eu era mais novo, parece que foi minhas tias, junto com a minha mãe, estavam conversando sobre uma pessoa que não prestou durante a vida inteira, uma pessoa que foi muito ruim. Aí eles falavam que a condenação para uma pessoa que é muito ruim é apodrecer em vida. E quando eu vi a questão do Bolsonaro, eu pensei, gente, o Bolsonaro é um cara que está apodrecendo em vida. Não é isso? Eu não quero ser esse cara, não. Tá? Pode ficar tranquilo. Maurício Teixeira, obrigado, Maurício. Mandem superchat, gente. Xandão, aê, meu careca preferido. Mostra que você tem mais coelhos nessa cartola. Sapeca, eu autorizo. Tá delícia, tá gostoso. Eu queria dizer pra vocês que existe um ponto fraco do Alexandre de Moraes, tá? Se a direita parasse com essa bobeira de tentar ficar com Silas Malafaia gritando bobagem, vou ensinar, mas ninguém pode espalhar o ponto fraco do Alexandre de Moraes. Imagina que não tem ninguém de direita aí para escutar e ensinar a direita como fazer para acabar com o Alexandre de Moraes.
para acabar com o Alexandre de Moraes, tem que fazer igual fizeram com Sansão. Tem que cortar os cabelos do Alexandre de Moraes. Pega ele primeiro, tá? Para tirar um pouquinho da força do Alexandre de Moraes. Pega o Alexandre de Moraes e arrasta o Alexandre de Moraes pelo cabelo. Depois que arrastar o Alexandre de Moraes pelo cabelo por uns 3 metros, aí corta o cabelo dele. Acabou com o Alexandre de Moraes. Agora, não vai ser protestinho do Malafaia, um monte de bobo na rua, fazendo protestinho ali do Malafaia, né, com dinheiro da igreja, que vai acabar com o Alexandre de Moraes, um ministro do STF. Tenha dó. Não é assim que funciona. Muito obrigado, Inês, e muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, então, vocês que mandaram Pix. E deixa eu pedir aqui mais Pix. Está aqui 31 99769 2494. A única coisa que o Bolsonaro tem é a mulher, a mijoazinha. Olha, Frederico Gomes, eu não sei se ele tem aquela mulher ainda não, tá? É claro que ele pode ter várias mulheres bonitas, porque tem as mulheres que se comercializam. Mas a Michelle eu acho que tá em outra. Muito obrigado, a Alice falou, Léo tem humor, ótimo. Acho melhor você colocar Marçal, calcinha apertada. Com Marçal... Então, o Pablo Marçal, a Tabata tá falando da calça apertada do Pablo Marçal. Eu não sei se por que a Tabata tá nessa vibe aí. E eu tenho ali minhas indagações. Pra que a Tabata tá olhando para as vestes do Pablo Marçal? Que, diga-se de passagem, falou que ela não tem filhos nem marido. Né? Tá uma coisa muito estranha esse debate. O que está sendo trocado de informação entre a Tabata e o Pablo Marçal? Tá tudo muito estranho. Mas enfim, né? Que baixaria isso? Que amor? Um pássaro, um avião? Não. É um pássaro? Não! É um avião? Não. Um pássaro? É um avião? Não! É o Super Xandão! Nossa, gente, se fizer... imagina só chegando uma intimação, chegando um mandado de prisão na casa do Bolsonaro. É o pássaro! É um avião? Não! É o Super Xandão! Vai ser desespero total no bolsonarismo, viu? Sapeca, Xandão. A única coisa que tem é M no estômago. E pior que não é no estômago. É no intestino, no estômago, no esôfago e sai pelo nariz. Olha que loucura, gente. Eu nem sabia que era possível tirar a M do nariz. Mas o Bolsonaro vai nessa direção aí. Faz tempo que eu não dou tanta risada. O barrigão é podre por fora e por dentro. Aparecida Alice. Sim. E quem acha... Alcina, estopa para presidente e lana para primeira dama. Você vai pegar as joias e esconder as joias quando ganhar as joias? Não pode. Você sabe que não pode. Então tá bom. Então posso ser presidente. Já parou para pensar se a Lana passa a gostar de joia? Leva as joias para casa e eu passo vergonha depois? Não pode. Essa live é uma baixaria. Mas o amor venceu. Sim, o amor venceu. Otília, e vou te contar uma coisa. Quando chega nesse horário, Otília, tem muitas declarações de amor, coloca sua foto aí no perfil, que você tenha a oportunidade de desencalhar nessa live. Depois das 11, rola muita declaração de amor aqui na live, tá? É muito amor, o amor venceu. E o Bruno M, né, petista? Até você, Bruno, você pode, não se preocupe, tem pessoas de todas as idades participando dessa live. E essa live é a sua oportunidade de perder a virgindade, tá? Você que ficou nerd ali escondido, não tem coragem, né, de conversar com as meninas, tipo 12,5, é a sua oportunidade. Tem muito amor aqui nessa live. Tabata olhando pro volume da calça do Marçal, que deve ter acima de 8. Faz o M, Léo. Todo homem abaixo de 10 toma galho. Ih! Ferrou pro meu lado agora. Todo homem abaixo de 10 toma galho. Pois é. Eu não sei se eu me deprimo agora 100%, que na verdade é 12,5. Eu não sei se eu me deprimo agora ou deixo para me deprimir depois da live. Tô checando aqui se já tá apontando. Mas eu vi falar que tem agora um tratamento para isso. E eu vou tentar levar de 8 para 10 para acabar essa possibilidade. Então... só para que você fique tranquilo quanto ao tamanho. Agora, a Tabata olhando para o volume na calça do Marçal, eu queria saber se você falou porque você imaginou ou porque você viu isso acontecendo no debate. Porque esse negócio tá muito estranho mesmo.
parece, né? Parece uma coisa assim muito... Gente, tá muito erótica essas conversas entre o Marçal e a Tabata. É treco de ter, né, esposa e de ter marido e filho, aí calça apertada, tá muito estranho isso, tá? Muito estranho. Tô achando, não sei se... não sei o que é isso não. Vão pagar o DPVAT do Lula, o amor entrou. Puta merda, hein? Nossa, fala comigo que agora o Bruno deve estar desesperado, porque ele fez 18 anos, tem Honda Bis ainda, gente, não sei se tem Honda Bis, mas ele comprou uma Honda Bis pra ele. Não, gente, tem outra, eu vi que tinha outra ali que era, não sei se é Pop, né? Comprou uma Honda Pop pra ele e tá sanguinário, porque vai vir DPVAT, que é aquele seguro obrigatório para ele pagar. Bom, né, lógico, o DPVAT, eu até queria dizer que a avaliação que eu tenho que o DPVAT não é viável por causa da judicialização. Seria muito mais interessante que o governo assumisse as indenizações sem cobrar o DPVAT, porque dá uma complicação muito grande e as pessoas na hora de receberem elas têm uma dificuldade grande, o seguro entra na justiça e assim por diante. Esse seguro deveria ser então público. Então uma coisa que nós precisamos concordar que é politicagem sim, o DPVAT, mas para muitas pessoas é a única saída aí depois do acidente, né? Tabata manja rola, eu não sei, eu não vi, você tá falando isso aqui, 12h30, eu não vi. Boa noite, Osni Bob. Léo, você não acha que os debates deveriam ter critério que um candidato mentisse, levaria o cartão amarelo, a segunda seria... né? Olha, o detalhe, Paulo Araújo, que num debate, qualquer tipo de avaliação se uma coisa é mentira ou não, é muito complicada. E quando a pessoa é fanática, ela não está se importando com o que o avaliador do debate disse. Vamos imaginar que o Pablo Marçal chega lá no debate e fala que todos os candidatos ali são cheiradores de coca. Quando ele fala uma coisa dessa, fica a palavra dele. E se uma pessoa lá entrar e falar, olha, você não pode falar isso que você não tem como provar, e censura e fala, vou te dar um cartão, ele já lançou a informação. Então a melhor coisa nesse momento é, como existe uma pessoa que está usando o debate para cometer calúnias, né, nessas jogadas aí, a melhor saída é sabotar o debate. Acabou, não vai mais nos debates e tomara que os candidatos façam lives na hora dos debates para tirar a mesma possibilidade desses debates terem aí qualquer tipo aí de audiência desses outros candidatos. E vamos nessa, tá? Tabata no OnlyFans 2024. Não, gente, a Tabata não tem... Eu queria até dizer que eu sou muito criterioso nesse ponto, tá? Se a Tabata tiver, de alguma forma, desenvolvendo ali qualquer tipo de paixão pelo Pablo Marçal, isso não faz da Tabata uma pessoa que... Ninguém que está no OnlyFans é menor do que ninguém. É pior do que ninguém. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, para mim, parece que está rolando um clima. E não que a Tabata seja uma pessoa aí de fazer qualquer coisa sexual que tenha qualquer tipo de conotação negativa para a maioria da sociedade. Eu, particularmente, não tenho nenhum tipo de preconceito contra ator ou atriz de filmes pornográficos, não tem preconceito nenhum com quem faz OnlyFans. Mas é uma coisa completamente diferente. Eu estou percebendo muita coisa estranha, muita coisa de conotação íntima e sexual nas conversas entre a Tabata e o Pablo Marçal. Então parece que está rolando um clima ali. Não necessariamente que a Tabata tenha critérios morais abaixo do que os conservadores consideram certo. E não insinuei isso hora nenhuma, não. Então, Fábio Eliseu. Não sei se ela faria OnlyFans. Quem faz OnlyFans não é menor do que ninguém. Mas eu não quero dizer que o fato de estar rolando um clima, parece que é um romance ali entre os dois, traria qualquer coisa da Tabata ser de OnlyFans. A Tabata, eu 100% disse isso aqui, a Tabata Manja Pau destacou no debate. Eu reparei que a sua calça está mais apertadinha. Ela deve estar tendo sonhos heróicos igual você com o Xandão. Uma coisa que eu posso dizer é que não sei de onde a Tabata tirou essa ideia de comentar
como está a roupa que esconde o órgão sexual masculino do cara. Vamos pensar que o Marçal chegasse ali e falasse, né, eu tô reparando aí, né, que sua calça tá mostrando as nádegas. Ia ser muito estranho, né? Então, essa colocação da Tabata, que pode ter sido, ela não percebeu, mas, né, foi um Freudian slip, um ato falho, ela demonstrou que está observando, sim, né, aquele perfil ali do Pablo Marçal. Então, tá rolando um clima ali, sim, gente. Tá rolando, eu não sei, né? A Pablo Marçal falou que ela não é casada, então imagino que talvez ela esteja livre, leve e solta, mas que tá rolando um clima, tá. Não tá comum, não. Tá aquela coisa assim de sem clima, não. Quando o Pablo Marçal vai falar da Tabata, ele fala devagar. Ele nunca atacou a Tabata como ele ataca o Boulos, o Nunes. Agora, quando é a Tabata, só falta, né, falar, meu inesquecível amor. Eu gostaria de dizer que com esse cabelo lindo você não pode ser prefeita de São Paulo. E aí a Tabata vira para ele e fala, você que é um Dória 2.0 e usa calças apertadinhas, tá mais ou menos Dona Florinda e Professor Girafales, tá muito estranho, tá? E a Marta Lúcia fala, gente, respeitem a mulher. Sim, né, com todo respeito, não é porque tá rolando um clima e as conversas estão relacionadas a esses pontos que... Isso aqui é importante, tá, gente? Por isso que ela não vai conseguir... Por isso que ela não vai conseguir os votos da esquerda. Tabata votou para todos trabalharem até os 80 anos. Então, a pauta da Tabata é de direita. A Tabata não vai enganar ninguém. A pauta dela é de direita. Eu soltando aqui. Lula olhar para... Deixa eu ver aqui. Que tal mudar a regra do fundo eleitoral? Se puser parente, o valor teria redução de X. Aqui tem direito. Assim diminui o abuso dessa brecha da lei que alimenta grupo familiar na política e dá chance a outros. Para mim seria não democrático, né? Porque não é porque é parente que não pode participar da política. As pessoas que precisam distinguir ali. E aí Fênix fala, ela é namorada de João Campos, de Recife. Né? Informação... A Tabata é noiva do prefeito daqui de Recife, Karl Marx Silva. Então é hora do prefeito de Recife dar umas dicas, tá? Prefeito de Recife, como é que chama mesmo? Como é que chama o noivo da Tabata? Está escrito aqui... João Campos. João Campos, dá umas dicas para a Tabata não ficar, né, falando da calça do outro candidato. Não fica falando que ele está com calça apertada, porque é uma situação aí que, obviamente, coloca a Tabata como uma pessoa que está observando a calça do candidato e não necessariamente as propostas do candidato. Isso não é bom. Tabata é noiva de João Campos, prefeito de Recife, que é um homem lindo, educado, inteligente, ótimo administrador da cidade. Por que estaria paquerando o picareta do Lamarçal? Por isso, Cristiane, que eu acho, talvez a Tabata esteja muito... Alguma coisa aconteceu, gente. Falar da calça do outro candidato, uma mulher falar da calça do outro candidato, seria como, sei lá, né? É estranho isso, né? Bom. Mas, enfim, né, tá aqui. Eu vi que uma pessoa falou que eu previa a Tabata mudando casaco, sim. E... Vamos ver o que vai acontecer. Curitiba tá uma bagunça. Volta a Requião para botar a casa em ordem. Votem 33 neles. E aí o Pedro Joaquim Machado fala, Bolsonaro queria comer as venezuelinhas, mas broxou. É outro ponto aqui, tá, gente, que eu vou até dizer para vocês que é legal falar do Bolsonaro em relação a isso. Mas eu não acredito que aquele evento aconteceu. O Bolsonaro achou que estava criando... Ele achou que estava criando uma super mentira ali para sensibilizar os pais, para dizer que o Brasil... Deixa eu explicar para vocês o que eu acredito que o Bolsonaro fez. Ele pensou o seguinte, eu vou botar medo do brasileiro, dos pais aqui do Brasil em relação ao comunismo, falando que na Venezuela as filhas precisam se prostituir. Ele criou essa história. Só que ele foi mal sucedido na criação e falou que pintou um clima. Se ele falasse, eu estava vendo, vi, mas achei que tinha alguma coisa estranha
E como eu, como deputado, tenho o dever de fiscalizar, eu fui lá ver o que era. Mas ele é idiota, quis bancar o imbrochável, estúpido, não perguntou para o Carluxo, que o Carluxo sabe identificar o que pode e o que não pode falar. Ele, na sua plenitude de estupidez, inventou uma história mal inventada. No lugar de falar que, como deputado federal, ele foi investigar para ver se tinha alguma coisa errada, ele falou que pintou um clima. E aí acabou de vez, obviamente, com a reputação dele. Mas eu não acredito que esse caso aconteceu, não. Eu, obviamente, acredito sim que o Bolsonaro não tenha mais capacidade sexual por causa das questões de saúde que ele enfrenta. Eu sou daqueles que acreditam que o Bolsonaro está enfrentando um câncer, mas não acho que ele broxou ali com as venezuelanas, não. Maurício Teixeira, tá ridículo esse tipo de pauta nos debates. Nas entrevistas, acho que deveriam ter uma mediação mais séria e mais direcionada aos interesses dos cidadãos. Coisa de político incauto. Lógico, a estratégia do Marçal é lacrar, porque com a lacração... A Alcina Helena, ele filmou essas venezuelanas, foi na casa delas, viu até a geladeira delas. Então, bom, eu sei lá, eu achava que ele criou essa história, mas como você está falando aí que ele filmou... Como o Lamaçal se refere ao Dória como calça justa, creio que Tabata fez referência à calça do coach picareta apenas para provocá-lo e colocá-lo no mesmo patamar. Pode ser, mas não foi uma coisa bem pensada, né? Seria como estar num debate, vamos pensar, eu estou num debate, e aí estou ali naquele debate e a minha oponente no debate tem um decote, uns peitão, e eu vou falar, você está com o decote muito justo. Não sei se isso é uma coisa boa para falar num debate, não. Hudson Carlos, e sobre a sexualidade do Jair Renan, o que eles têm a dizer? Hudson Carlos, bom, eu não sei o que eles têm a dizer, Hudson, mas eu acho que é muito mal a ideia da esquerda, que é contra o preconceito a respeito da sexualidade, focar... Eu não tô te dizendo que você falou errado aí, não. Mas é muito ruim quando a esquerda foca demais naqueles assuntos lá envolvendo a questão da sexualidade dele. Eu gosto muito de falar sobre o porquê dos filhos do Bolsonaro, né, o Carlos Bolsonaro e o Renan, serem possivelmente gays. Eu acredito que eles são gays exatamente porque num determinado momento eles perceberam a homofobia do Bolsonaro e o inconsciente deles foi naquele sentido, olha, se tudo que pai fala é merda, essa questão de ser homossexual deve ser bom. Então eu acredito que o próprio Bolsonaro conduziu os filhos dele para a homossexualidade através da homofobia. Agora, né, ficar explorando aquele caso lá que o ex-assessor dele falou, né, sobre como ele faz, né, como que ele é como gay, isso eu acho que é muito, mas enfim, sapequem o Bolsonaro. Isso foi o que ele contou. Deixa eu ver, a Páscoa do Lula foi ótimo, R$100 um ovo, vou Lula. Léo, você não acha que os debates deveriam ter critério, né, que isso que eu li? Gente, olha, eu gostaria de convidar vocês agora para compartilharem essa live, para mais pessoas assistirem, compartilhem mais uma vez. Quem não deixou o like, deixa o like. Quem puder ajudar financeiramente, 31 99769 2494. E eu vou indo. Já passou de 11h30, já é 11h34. E convido vocês que participem da live das 5 horas. Vamos bombar às 5 horas também. Muito obrigado e até amanhã. Valeu!